Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal e a mais um vídeo. Hoje eu tenho informações importantes para passar para vocês, tá? Preste muita atenção nesse vídeo, assista ele até o final. Se vocês tiverem dúvidas referente a algum assunto, deixe nos comentários que em nossos vídeos iremos abrir um espaço para poder esclarecer a dúvida que você tiver. Nosso intuito neste canal é lutar diariamente por vocês, ser a voz de você, aposentado e pensionista do INSS. Peço a vocês que nos ajude a fortalecer o canal, deixe seu like, o joinha e compartilhe. Siga nossos canais nas redes sociais, tá? Não custa nada, pessoal, é gratuito. Assim vocês nos ajudam a manter o canal ativo na plataforma. Para você que nos acompanha diariamente, muito obrigado pelo carinho. E você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado. E fique com a gente até o final, pessoal. Vamos lá? Hoje os pontos que eu tenho que tratar aqui fique por dentro dos seus direitos e trazer também uma excelente notícia, que a Caixa vai lançar um financiamento de até R$ 2.000 com juros mais baixos, pessoal. E um ponto muito importante, auxílios pagos aos segurados pelo INSS podem ser cancelados. Vou explicar por quê, tá? E por que está ocorrendo isso. Vamos ao espaço Fique por Dentro dos Seus Direitos. Passageiro, pessoal, é consumidor? Segundo o CDC, passageiros também são considerados consumidores. Por isso, em caso de transtorno, como falha no serviço, superlotação e atraso, o usuário pode pedir o valor da passagem de volta, tá? Voo atrasado. Se for viajar e o voo atrasar, dependendo do tempo que tiver de esperar, você tem direito a ligações telefônicas e acesso à internet, alimentação e hospedagem. Em caso de cancelamento, você pode exigir o reembolso ou remarcar a viagem. Créditos que desaparecem. Seus créditos do celular estão sumindo? Serviços de valor adicionado, como jogos e afins, podem ser um motivo. Se houve cobrança sem o seu consentimento, entre em contato com a operadora e exija o cancelamento e restituição em dobro, tá, pessoal? Isso mesmo, vocês podem pedir restituição em dobro neste caso, tá? E vamos lá, a ótima notícia da Caixa Econômica Federal. Caixa vai lançar financiamentos de até R$ 2.000 com juros mais baixos. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que a instituição vai lançar o que chamou de Programa de Microfinanças. A proposta, segundo ele, é ofertar financiamentos que variam de 500 a 2.000 para mais de 10 milhões de brasileiros, com taxas de juros entre 1,5% e 2,5% ao mês. São taxas muito menores de juros e que vão permitir que mais de 10 milhões de brasileiros tenham acesso ao crédito de maneira segura, rápida, sem precisar ir à agência. Isso reforça a bancarização e reforça o acesso dessa população mais carente ao setor financeiro, explicou durante entrevista ao programa Voz do Brasil, da empresa Brasil de Comunicação EBC. Financiamento habitacional. Segundo Guimarães, algumas iniciativas já em andamento, como o programa Casa Verde e Amarela, também passarão a ter sua operacionalização pelo celular ou
por meio do aplicativo Caixa Tem. Todos os contratos desse programa serão, a partir deste ano, via aplicativo, tá? Ele disse isso, segundo estimativas da instituição, 4,5 milhões de brasileiros possuem algum tipo de contrato de habitação. Vamos migrar. Esses e novos contratos serão feitos pelo aplicativo, tá? Ele concluiu em sua entrevista. Pessoal, agora eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Nesse vídeo, para vocês saberem por que os auxílios pagos aos segurados pelo INSS podem ser cancelados. E eu vou explicar como que vocês podem evitar isso, tá? Para vocês não terem a surpresa na hora que for receber, tá? Vamos lá? E aqui eu faço uma pergunta para vocês. Auxílios pagos aos segurados pelo INSS podem ser cancelados, pessoal? O governo do Brasil anunciou a suspensão de 341,746 auxílio doença e 108,512 aposentadorias por invalidez no INSS, pagos entre o segundo semestre de 2016 e 30 de junho de 2018. O cancelamento ocorre em razão de irregularidades encontradas nos cadastros dos usuários destes benefícios. Os valores totais pagos durante o período chegam a 9,6 bilhões, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social. Até o final do ano, estima-se que outros 5 bilhões gastos com os auxílios também sejam cortados. No total, serão revistos 552,998 auxílios doença e 1.004.886 aposentadorias por invalidez. As possíveis irregularidades estão sendo apuradas pela Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais, CMAP, criado em abril de 2016 e formado por técnicos e dirigentes da Controladoria Geral da União, CGU, e dos Ministérios do Planejamento, da Fazenda e da Casa Civil. De acordo com o secretário federal de Controle Interno da CGU, Antônio Carlos Bezerra Leonel, ainda não se sabe quantas pessoas perderão os benefícios por conta de fraudes. Bolsa Família. Nos últimos 2 anos, além dos cortes feitos nos auxílios doença e nas aposentadorias por invalidez, o governo do Brasil excluiu, por conta de irregularidades, 5,2 milhões de famílias cadastradas no programa Bolsa Família. No período, outras 4,8 milhões foram incluídas entre as beneficiárias, segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. A medida permitiu que a fila de espera do programa continuasse zerada. E agora eu vou explicar aqui para vocês o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, para vocês saberem como são cancelados no INSS, tá? O auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. Saiba como são cancelados no INSS. A campanha, os principais detalhes e todas as informações para colaborar com o beneficiário do INSS na questão de manter os benefícios em 2018. De acordo com as regras atuais do auxílio-doença, o segurado que recebe o benefício precisa obrigatoriamente fazer o pedido de prorrogação 15 dias antes do término do pagamento do auxílio do INSS. Então, pessoal, quando falta 15 dias para acessar, se você vê que você não está bem, você pede a prorrogação no próprio aplicativo do Meu INSS, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar aqui para mim. Com isso, ao completar o terceiro pedido de prorrogação ao INSS, o segurado obrigatoriamente, terá que passar por uma perícia médica
conclusiva. Dessa forma, o perito poderá encerrar o benefício e, caso o segurado não se considere apto para voltar à ativa, pode pedir novo auxílio ao órgão. Pente fino. Muitas pessoas têm dúvida referente ao pente fino, tá, pessoal? E eu vou explicar para você como ele ocorre. O pente fino do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, publicou no Diário Oficial da União do DOU, desta segunda-feira, uma instrução normativa que muda algumas regras para a manutenção do auxílio-doença. A partir de agora, o segurado que recebe o benefício e não se considera apto para retornar ao trabalho só poderá fazer 3 pedidos de prorrogação ao órgão. Antes não existia limite para quantidade de pedidos de prorrogação. Outra mudança feita pelo INSS é que, a partir de agora, o trabalhador que se considerar apto para o trabalho poderá voltar à função sem necessidade de realizar uma perícia médica no órgão. Na prática, se o segurado possuir um auxílio com alta médica programada, quando o perito ele estabelece um prazo para a cessação do benefício e não estiver mais doente antes do fim do prazo firmado, ele não precisará aguardar o agendamento de uma perícia e assim poderá retornar à empresa. Porém, para isso, o segurado precisa formalizar o pedido através de uma carta e em um posto do INSS. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, a medida visa desafogar a agenda do órgão em relação às perícias médicas. No Rio, por exemplo, conforme o dado mais atualizado do INSS, o tempo médio de espera para conseguir um agendamento em um dos postos do órgão passa de 60 dias. Pessoal, agora entenda como funciona. Desde 2015, quando o Senado aprovou novas regras para a concessão do auxílio-doença, é comum beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, apresentarem dúvidas sobre o benefício. O texto atual que regulamenta a concessão é claro quanto às principais regras. As empresas pagam os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador e o governo a partir do 16º pelo período restante. Além disso, o cálculo do valor do auxílio-doença hoje é feito considerando-se a média aritmética simples das últimas 12 contribuições ao INSS. A ideia é evitar que a pessoa já doente comece a contribuir apenas para ter o benefício. Mas essa exigência mínima de 1 ano de recolhimento é dispensada se o segurado tiver sofrido um acidente de trabalho ou tiver desenvolvido uma doença causada por sua atividade. E vale destacar ainda neste vídeo que o auxílio tem 2 categorias. O previdenciário, quando o motivo do afastamento não tem nada a ver com o trabalho, que não garante estabilidade quando o trabalhador voltar à ativa, e o acidentário, problema sofrido na empresa ou no caminho, resulta em 12 meses sem demissão quando o empregado retorna. E veja aqui abaixo, pessoal, e tire as dúvidas sobre o assunto com informações do INSS. Eu vou responder aqui bastante dúvidas que bastante pessoas me perguntam aqui no canal, tá? Quem terá o benefício revisto? Os trabalhadores que recebem o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos, sem passar por a avaliação médica, serão chamados para a realização de perícia. Quantos segurados serão convocados? Ao todo, serão convocados 530,2 mil beneficiários com auxílio-doença e 1,1 milhão de aposentadoria por invalidez, tá? Agora eu vou explicar para vocês entender como que é a convocação. Como o INSS vai convocar os segurados para a revisão?
Os beneficiários serão chamados por meio de carta e não precisam procurar o INSS. Também serão emitidos avisos nos caixas eletrônicos, tá? Segurados com endereço indefinido ou que morem em localidades não atendidas pelos Correios serão convocados por edital publicado na imprensa oficial www.in.gov.br, como o que ocorreu no dia 1 de agosto, tá? Com 55,1 milhão de segurados. Quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez deve procurar agora o INSS para agendar sua perícia? Não, pessoal, não precisa. Quem recebe um desses benefícios por incapacidade deve aguardar a convocação por meio de carta. Depois de recebê-la, o beneficiário terá 5 dias úteis para agendar a perícia, somente pelo telefone 135. O que o beneficiário pode fazer para facilitar a convocação? Para facilitar a convocação e evitar a suspensão do benefício, o segurado deve manter seu endereço atualizado. A alteração pode ser realizada pelo telefone do 135 ou pela internet, tá, pessoal? Então, fiquem sempre atentos. As pessoas ainda estão sendo convocadas? As cartas começaram a ser enviadas em setembro de 2016 para os beneficiários de auxílio-doença que recebem o benefício há mais de 2 anos sem passar por perícia. Até 4 de agosto foram realizadas 210.649 perícias, com 80% dos benefícios cancelados. O Ministério do Desenvolvimento Social não informou quantos já foram convocados. A próxima etapa da operação será chamar os aposentados por invalidez que há mais de 2 anos estão sem perícias. Serão convocados 1,5 milhão de aposentados por invalidez, começando pelos mais jovens. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que a previsão é começar a convocação da carta esta semana. O segurado deve aguardar a carta, tá? Chegar em sua residência. Se o beneficiário não atender ao chamado do INSS, o que acontece? Ao receber a carta de convocação, o beneficiário tem 5 dias, tá, pessoal, para agendar a perícia médica. Caso não o faça, terá o benefício suspenso até regularizar a situação. A partir do bloqueio, o beneficiário tem mais 60 dias para marcar a perícia. Com o agendamento dentro do prazo, o benefício é liberado até a realização da perícia. Se passarem de 60 dias sem que o beneficiário se manifeste, o benefício será cancelado. Quem perdeu o prazo para agendar a perícia e teve o benefício suspenso, o que deve fazer? O beneficiário deverá ligar no 135 para agendar a sua perícia. A partir do momento em que agendar a perícia, voltará a receber o benefício. Ele tem um prazo de 60 dias para realizar o agendamento antes de o benefício ser cortado definitivamente. O que pode acontecer com quem tem o benefício revisto, pessoal? Em caso de o segurado estar recebendo o auxílio-doença e for constatado que ele está apto para trabalhar, ele é encaminhado para a reabilitação profissional e tem o benefício cancelado. Os benefícios podem ainda ser convertidos em aposentadoria por invalidez, em auxílio acidente e em aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% no valor do benefício, que é o caso das pessoas que necessitam de uma ajuda de um terceiro, tá, pessoal? E eu tenho um vídeo aqui na plataforma que eu explico passo a passo de como solicitar o adicional de 25% na sua aposentadoria por invalidez. Pessoal, dá certo, tá? Eu conheço várias pessoas que conseguiu esse acréscimo, porque não tinha condição, né, de realizar suas atividades da vida diária sem a ajuda de um terceiro. Agora veja
O que aconteceu com as 210.649 perícias realizadas? Pente fino do INSS já foram realizadas mais de 200 mil perícias, benefícios cancelados, tá? E 168.396 convertidos em aposentadoria por invalidez e 33.798 convertidos em aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25%, porque a pessoa chegou na perícia, o perito constatou que ela necessitava de um auxílio de um terceiro. 1.105 encaminhados para reabilitação profissional e 5.458 convertidos em auxílio acidente e 1.892, tá? Fonte do Ministério do Desenvolvimento Social. Quais os benefícios por incapacidade e as diferenças entre eles, pessoal? Auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS acometido por uma doença ou um acidente que o torne temporariamente incapaz para o trabalho. E a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez é um benefício devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laboral e que também não possa ser reabilitado em outra profissão, de acordo com a avaliação da perícia médica do INSS. O benefício é pago enquanto persistir a incapacidade e pode ser reavaliado pelo INSS a cada 2 anos. Mas eu vou explicar aqui a questão da idade, porque muitas pessoas estão me perguntando que tem mais de 60 anos, será que vai cortar a aposentadoria? Eu vou responder agora aqui nesse. Inicialmente, o cidadão deve requerer um auxílio que possui os mesmos requisitos da aposentadoria por invalidez. Caso a perícia médica constate a incapacidade permanente para o trabalho sem possibilidade de reabilitação em outra função, a aposentadoria por invalidez será indicada. E o auxílio acidente? O auxílio acidente é um benefício em que o segurado do INSS pode ter direito quando desenvolver sequela permanente que reduz a sua capacidade de trabalhar. Esse direito é analisado pela perícia médica do INSS no momento da avaliação pericial. O benefício é pago como uma forma de indenização em função do acidente e, portanto, não impede o cidadão de continuar trabalhando. A aposentadoria por invalidez com mais de 60 anos de idade serão convocados para a perícia? Eu vou responder aqui para vocês. Não, pessoal, não será convocado. Somente serão convocados para revisão os aposentados por invalidez com menos de 60 anos de idade. Segundo a Previdência Social, será levada em conta a idade que o segurado tiver na data da convocação. Quem recebe auxílio-doença e tem mais de 60 anos será convocado? Sim, no caso do auxílio-doença não há limite de idade para convocação. Apenas o aposentado por invalidez maior de 60 anos serão dispensados da revisão. Qual é a ordem das convocações? Os critérios levados em conta para a convocação serão principalmente idade do segurado. Beneficiários com idade menor serão convocados inicialmente. Tempos de manutenção do benefício, benefícios concedidos a mais tempo serão convocados primeiro. Que documentos os beneficiários devem levar no dia da perícia? O beneficiário deverá apresentar os atestados e exames médicos que possuir, além da sua documentação pessoal, como RG, CPF, e é aconselhado que o segurado tire cópias de todos os documentos que serão levados no dia da perícia, pois o perito médico retém a documentação original, tá, pessoal? Fica retido lá. Será priorizada a revisão dos benefícios concedidos judicialmente?
todos os benefícios por incapacidade concedidos há mais de 2 anos serão revistos, independentemente de terem sido concedidos pelo INSS ou judicialmente. Como o beneficiário poderá conhecer o resultado da perícia? No dia seguinte à perícia, o resultado estará disponível pelo telefone 135 e também pelo site, tá? A gente tem um vídeo aqui na plataforma que ensina passo a passo de como acessar o site do meu INSS. Todos os médicos peritos participarão das revisões? Aproximadamente, pessoal, de 2,5 mil dos 4,2 mil peritos do quadro do Instituto trabalharão nas perícias de revisão, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eram essas informações que eu tinha que passar para vocês. Se tiverem dúvida, vocês deixam aqui embaixo para mim, tá? Porque eu leio todos os comentários e irei respondendo nos vídeos, tá? Mas fiquem bem atentos a essas informações, tá? Para não cortar o benefício de vocês. É sempre bom dar uma olhada lá no meu INSS, se seus dados estão corretos, se o endereço seu está atualizado no sistema, para evitar de não chegar a cartinha na sua residência. Deixa seu telefone, deixa o seu e-mail, porque eles sempre entram em contato, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui no comentário. Agradeço a todos pela presença em nosso canal. Deixe o seu like, o joinha e compartilhe para essa informação chegar para um número maior de pessoas aqui no YouTube, tá? Todos os dias irei postar vídeos recheados de novidades. E um forte abraço, tá, pessoal? E um beijo. Fiquem com Deus.